Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje é dia de Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu venho trazer algumas informações para vocês. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixe o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos. Estamos aqui em Curitiba, curtindo um friozinho, uma chuvinha. Nós não estamos no Rio de Janeiro, mas amanhã à noite estaremos chegando aí, né? Mandar um abraço especial para todos os nossos seguidores, para todos os nossos inscritos que moram aqui no Paraná, que moram aqui em Curitiba. Mandar um abraço para a torcida do Criciúma. Rapaz. Então vamos lá para as notícias, né? A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, sábado, né? E teve alguns jogos importantes aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. O Botafogo venceu o Corinthians e abriu 9 pontos para o Flamengo no Brasileirão. Vou trazer a tabela para vocês daqui a pouquinho. 3 partidas abriram da 26ª rodada do Brasileirão no sábado, dia 14. Na parte de cima da tabela, o Botafogo fez 2-0 no Corinthians e se isolou na liderança. Já o Fortaleza ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense. Na inferior, o Vitória bateu o Atlético Goianiense e afundou a equipe de Goiânia ainda mais no Z4. Eu trazer a tabela atualizada. Primeiro lugar, Botafogo com 53 pontos. Segundo, Fortaleza com 49. Terceiro, Palmeiras com 47. O quarto, Flamengo com 44. O quinto, Cruzeiro com 41. O sexto, São Paulo com 41. Sétimo, Bahia com 39. Oitavo, Internacional com 35. O nono, o Vasco da Gama, adversário do Flamengo hoje, com 34. O 10º, Atlético Mineiro com 33. 11º, Bragantino com 30. 12º, Atlético Paranaense com 30. 13º, Juventude com 29. 14º, Criciúma com 28. 15º, Grêmio com 27. 16º, Fluminense com 27. 17º, Vitória com 25. 18º, o Corinthians, que perdeu ontem para o Botafogo, né, com 25 pontos. E lembrando que o Corinthians é o adversário do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. 19º, Cuiabá com 22 e o 20º, Atlético Goianiense com apenas 18 pontos, né? Então, essa daí é a tabela atualizada de momento do Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui sobre o adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América, o Peñarol, com o gol do ex-Fluminense. Peñarol goleia por 4-0 em último jogo antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores da América. Vão chegar com moral, né? Chegar com moral elevado, ganhar o último jogo antes dessa partida importantíssima das quartas de finais, que será realizada aqui no Maracanã, numa quinta-feira. Então, vou seguir aqui com as notícias, né? Contratado em janeiro de 2024, Leonardo Fernandes fez um dos gols responsável pela vitória do Peñarol do Uruguai em último jogo da equipe pelo Campeonato Uruguaio antes de enfrentar o Mengão na Libertadores. Neste sábado, ontem, no estádio Campeão e Siglo, o rival do Mengão goleou aí o Rampla do Uruguai por 4-0 com gol do ex-Fluminense que eu acabei de citar, né? Então, esse daí é algumas informações de alguns adversários do Flamengo: Corinthians, que perdeu, e o Peñarol, que venceu em competições diferentes. Um, Copa do Brasil, e o outro, Libertadores da América. O Flamengo realizou ontem o último treino com foco no jogo de hoje contra o Vasco da Gama, e o técnico Tite preservou alguns jogadores que vêm sentindo aí fadiga, vêm sentindo cansaço, para evitar que esses jogadores venham se lesionar, como já vem acontecendo desde o início do ano. Dificilmente o departamento médico do Flamengo está vazio, né? Então, até o ano que vem, teremos jogadores entregues aí ao departamento médico do Dr. Márcio Tanuri, né? Vamos lá. Jogadores do Flamengo começaram a sentir a maratona de jogos a partir do segundo semestre de 2024. Sendo assim, Tite começou a preservar alguns titulares da equipe durante certas atividades. No sábado, ontem, Fabrício Bruno,
né? Bruno Henrique e Georgian de Arrascaeta fizeram parte desse rodízio. Mesmo esses jogadores não tendo treinado, eles estão cotados para serem titular hoje, ó. Arrascaeta e Bruno Henrique devem ser titulares do Flamengo diante do Vasco neste domingo. Os atletas, no entanto, não participaram integralmente do treinamento de sábado ontem para ter melhor controle de carga. Como eu falei, evitar que os jogadores venham se lesionar. Fabrício Bruno, assim como Bruno Henrique e Arrascaeta, também não trabalhou integralmente junto com o time principal. Sendo assim, Davi Luiz atuou entre os titulares em uma parte da atividade, mas a expectativa é que o camisa 15 comece entre os 11 contra o Vasco hoje. Então, mesmo eles tendo sido preservados, mesmo eles não tendo treinado com o elenco ontem, né, lá no CT1 do Urubu, eles estão relacionados e provavelmente serão titulares, né? Já Nicolas de la Cruz, por outro lado, não entrou na lista de relacionados do Flamengo contra o Vasco. O jogador não participou da atividade junto com o grupo e permanece de fora dos jogos. A expectativa da comissão técnica é ter o uruguaio diante do Peñarol do Uruguai na próxima quinta-feira, dia 19. Como já falei, o Peñarol venceu o seu último jogo no campeonato uruguaio, vai vir cheio de moral, vai vir cheio de gás, e o Flamengo tem que fazer o mesmo hoje, vencer do Vasco da Gama, para que essa vitória no Clássico dos Milhões eleve a moral dos jogadores e dê mais confiança para esse jogo de quinta-feira, dia 19, né? Então, seguindo aqui, eu vou trazer uma comparação entre Flamengo e Vasco da Gama, adversário de hoje, com relação à quantidade de jogos e as porcentagens de aproveitamento, né? Olha só, para fim de comparação, né, os números de Vasco e Flamengo na temporada de 2024. O Flamengo entrou em campo 53 vezes na temporada. Nesse inteirinho, o rubro-negro venceu 33 jogos, empatou 10 e perdeu outros 10. Ou seja, aproveitamento da equipe é de 68,5%. Além disso, o Flamengo balançou as redes dos adversários em 87 ocasiões, enquanto sofreu 35 gols. Então, vou trazer aqui, ó, 53 jogos, 33 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 68,5% de aproveitamento, 87 gols marcados e 35 gols sofridos. Agora eu vou trazer aqui o Vasco da Gama, com 8 partidas disputadas a menos que o Flamengo. O Vasco entrou em campo 45 vezes até o momento na temporada, e nesse recorte, o time Cruz Maltino venceu 19 partidas, perdeu 13, empatou 13. Como resultado, o aproveitamento é de 51,8%. E por fim, os gols marcados foram 64, enquanto a defesa foi vazada 57 vezes. Ou seja, o ataque do Flamengo é muito melhor do que o Vasco da Gama e a defesa do Flamengo tem se mostrado muito melhor do que a do Vasco da Gama. Em contrapartida, o Vasco da Gama tem 8 partidas a menos. Mas o que isso tem a ver, Piquet? Tem menos desgaste físico, menos jogadores lesionados, mais tempo para treinar, mais tempo para recuperação após uma partida para outra. Isso faz uma grande diferença dentro dos 45 minutos, no total nos 90 minutos de jogo, primeiro e segundo tempo. Então o Vasco da Gama vem com essa vantagem de menos jogos, menos desgaste físico. Por outro lado, o Flamengo tem a vantagem de ter um melhor ataque e a melhor defesa e tem tudo para golear, ganhar do Vasco da Gama hoje, mesmo que não seja de goleada, mas os 3 pontos é importantíssimo, principalmente porque o Botafogo abriu 9 pontos do Flamengo, que hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos seguindo aqui. 45 jogos, 19 vitórias, 13 derrotas, 13 empates, 51,8% de aproveitamento, 64 gols marcados e 57 sofridos, né? Agora eu vou trazer aqui o recorte de Flamengo e Vasco durante todos esse período que eles já se enfrentaram. Olha só, Flamengo e Vasco, prováveis escalações, arbitragem, vou trazer também aonde assistir. Flamengo e Vasco vão protagonizar mais um aguardado Clássico dos Milhões pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Flamengo fez história ao aplicar uma goleada de 6-1 sobre o Vasco, aumentando a expectativa para o novo confronto de hoje. Como chega o Flamengo para esse jogo? Apesar de atuações irregulares antes da pausa da data FIFA, o Flamengo vem embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após vencer o Bahia por 1-0. A equipe comandada por Tite busca manter o bom momento e consolidar sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Bom,
Mesmo não tendo atuado bem, o Flamengo vem aí nas 3 frentes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, né? Então, como chega o fiasco da Gama? Desde a saída de Álvaro Pacheco, em junho, o Vasco, sob o comando de Rafael Paiva, melhorou consideravelmente seu desempenho, perdendo aí apenas 4 jogos desde então. A equipe cruzmaltina também chega empolgada após a classificação emocionante para as semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Paranaense nos pênaltis em plena A Liga Arena. Estou aqui, ó, na terra do Atlético Paranaense. Vou trazer o retrospecto das duas equipes, né? O Flamengo leva vantagem no histórico recente do confronto. Nos últimos 20 duelos entre Flamengo e Vasco, o Mengão aí venceu 15 vezes, enquanto o Vasco ganhou apenas 3, com 2 empates. No total, somando todos os jogos do Clássico, o Flamengo tem 164 vitórias contra 139 do Vasco e 119 empates. Trazer a ficha técnica desse jogo, né? Competição, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, local Maracanã, horário às 18h30. O árbitro da partida será o Rafael Claus, né, de São Paulo, assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo, assistente número 2, Marcelo Carvalho Vangassi, de São Paulo, o VAR fica por conta de Rafael Trace, de Santa Catarina, auxiliar de VAR, Leonel Carvalho Rocha, de Goiás, auxiliar de VAR número 2, José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. O jogo será transmitido pela Premier Pay-Per-View ao vivo às 18h30. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley ou Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Jorge de Arrascaeta, Gerson Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Carlinhos. Técnico: Adenor Bactítio. Deixar bem claro para vocês que a escalação oficial do jogo sai 1 hora antes da partida, ou seja, a partida está marcada para as 18h30, às 17h30 estará saindo a escalação oficial e eu estarei trazendo para vocês. Provável escalação do Vasco da Gama: Léo Jardins, PH ou Puma Rodrigues, João Vitor ou Léo, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, Esteforça ou Matheus Carvalho, Paier, Emerson Rodrigues ou Rian, David e Vegete. O técnico Rafael Paiva. Uma dúvida que tinha no Vasco da Gama é se Felipe Coutinho seria relacionado para essa partida, pois ele está vindo de lesão. Segundo a informação que eu obtive, ele será relacionado, mas não está entre os titulares, né? Então, jogo 18h30 no Maracanã. A torcida rubro-negra promete fazer uma grande festa, principalmente aí tirar sarro com os vascaínos depois da vitória cachapante de 6-1 no primeiro turno no dia 2 de junho, né? Já estão preparando lá mosaico, bandeiras com esse 6-1 e vamos torcer para que o Flamengo faça um bom jogo, conquiste uma vitória. O time que o Flamengo vai levar a campo é um time suficiente para poder ganhar o Vasco. Ah, mas está cheio de desfalque. Mas olha só, o elenco do Flamengo, coloca no papel e coloca o elenco do Vasco da Gama. Vê o retrospecto de uma das duas equipes. Vê, né, essa temporada de 2024, a quantidade de vitórias que o Flamengo tem, a quantidade de vitórias que o Vasco tem, os números de gols marcados pelo Flamengo, os números de gols marcados pelo Vasco. E principalmente os gols que o Flamengo sofreu e os gols que o Vasco da Gama sofreu. Com menos jogos, o Vasco da Gama sofreu muito mais gols. Então, o Flamengo tem tudo para sair campeão. Lembrando que até o momento mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e há um acordo entre Flamengo e Vasco da Gama, que o estádio é dividido para as duas equipes. Ao contrário dos outros adversários, quando vai jogar no Maracanã, a carga disponível é de 10%. Primeiro turno, mando do Vasco da Gama, responsável pelas vendas dos ingressos foi o Vasco da Gama. Segundo turno, mando de campo do Flamengo, o Flamengo responsável pela venda dos ingressos. Valeu? Então que todos vão para o Maracanã, torçam com consciência, empurre o time do Flamengo, seja o 12º jogador e vamos conseguir esses 3 pontos importantíssimos. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!